no videocast de hoje, o assunto em pauta é a Grande Depressão, também conhecida como crise financeira de 1929, que consiste na quebra da Bolsa de Nova York. Mas para contextualizar o assunto, é necessário voltar à década de 1920, quando os Estados Unidos partiam para o seu auge financeiro, se consolidando como potência mundial no pós-guerra. Esse período ficou conhecido como Rolling Twenties, louco anos 20. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia americana estava cada vez mais forte, em setores como de automóveis, eletrônicos e outros bens de consumo, crescia como nunca antes. A exemplo do setor de autos, a produção aumentou 33% ao ano entre 1923 e 1929, e o desemprego estava em torno de 2% no mesmo período. De 1925 a 1929, o número de indústrias subiu de 183.900 para 206.700, e o seu valor de produção saltou de 60,8 para 68 bilhões de dólares. O faturamento do comércio americano disparou de 236 milhões em 1923 para 1,25 bilhões em 1929. Todos esses avanços na economia americana fez com que se tornasse responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo e também importador de 40% dos produtos mundiais. Toda essa agitação econômica incentivava a população ao consumismo desenfreado, levando as pessoas a comprarem carros, eletrodomésticos em alta escala, se baseando no crédito fácil da época, sem intervenção estatal ou controle. Entre 1923 e 1929, os Estados Unidos manteve um pleno desenvolvimento por conta do bom momento. As pessoas começaram a investir muito mais no mercado financeiro, disparando a chamada especulação monetária. Esse sentido de especulação financeira está relacionada com as pessoas que compravam ações na bolsa esperando que essas se valorizassem para ser vendidas. Assim gerava o aumento no preço das ações, pois havia muitos compradores, causando uma falsa sensação de prosperidade. Se juntar esse fator com a superprodução industrial e também a questão salarial, que não acompanhou o aumento da produção, a consequência é a quebra da economia americana. Ou seja, os dois principais fatores para a quebra da Bolsa de Nova York foi a superprodução das indústrias e o não acompanhamento do salário do proletariado em relação ao desenvolvimento das indústrias. Com o salário estagnado, não teve condições de absorver a quantidade de mercadoria que era produzida. Isso abalou a esperança de crescimento financeiro rápido e milhares que tinham ações em empresas americanas resolveram vender no mesmo dia, 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 200 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente o valor das ações despencou e bilhões de dólares sumiram, e a economia americana quebrou, causando o suicídio de alguns investidores e a depressão de outros. Os efeitos da crise para a economia dos Estados Unidos foram imediatos. O pior momento foi entre 1929 e 1933. Logo após esse período, os efeitos da crise foram se diluindo, principalmente por causa da intervenção do Estado na economia, com um novo projeto denominado New Deal, conhecido como Novo Acordo. Foi o nome dado à série de programas implementadas nos Estados Unidos entre 1933 e 1937 sob o governo do presidente Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, e além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. E é isso, gente. Esse foi o videocast Estuda Comigo com o tema A Grande Depressão. Eu vou deixar alguns dados falando sobre os impactos da crise no final do vídeo, aí você acompanha tudinho. Eu sou Vitor Bueno e até a próxima.